Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E hoje a gente vai falar das competências essenciais para você se tornar um profissional de alta performance, para você ser desejado, desejada pelas melhores organizações. E para isso eu trago nada mais, nada menos do que Rosana Harder, que é diretora de RH da Landsgear. Essa profissional é um fenômeno na área de RH e ela vai trazer um conteúdo muito rico para você deslanchar aí na sua carreira. Então, vem com a gente, desliga tudo e confere esse bate-papo. Rô, já fiquei íntima, né? Já nos conhecemos há algum tempo. Não, se for pela quantidade de anos que a gente se conhece, né? Quando que a gente se conheceu mesmo? Acho que era antes de 2000, né? Tipo 99. Vamos deixar com 2000. Vamos arredondar Tá pra cima, né? Vamos arredondar, sim. Que legal. Muito bom te rever, né? Te sigo nas redes sociais aí. E que bom que você conseguiu vir aqui pra gente gravar, que eu sei que sua agenda também tá atribulada, né? Sempre com muitos compromissos. Mas é sempre um prazer conversar com todos, né? Falar de recursos humanos e principalmente de competências. Então, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E falando já no tema, né? O que você tem visto no mercado? O que você pode nos trazer? Quais as competências essenciais? Como desenvolver essas competências? O que o profissional pode fazer? As perguntas que valem ouro. Sim, a pergunta de 1 milhão. Sim. Bom, Thaís, eu acho que as competências mudaram muito. O que é exigido pelo mercado mudou muito nos últimos tempos, né? E cada empresa, claro, varia, né? As competências de uma para outra. O que eu posso dizer que hoje é comum em muitas delas é a capacidade das pessoas reaprenderem, né? E reaprenderem rápido. O mundo mudou, a gente sabe disso, a gente sempre está tendo coisas novas para aprender, crises em empresas, então a capacidade das pessoas se reinventarem, reaprenderem rápido e se readaptarem é essencial. Aí a pergunta é, como eu desenvolvo isso e como as empresas avaliam isso, né? Então, hoje, nós buscamos muitos exemplos de como que as pessoas saíram dos seus momentos de crise, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, como que elas reagiram diante de um problema que elas enfrentaram naquele momento, né? Então, se a pessoa simplesmente falou, olha, isso sempre acontece, né? Eu esperei e as coisas mudaram, sem eu ter que fazer muita coisa. Não é isso que a gente espera. A gente espera realmente aquelas pessoas que, ok, temos um problema, tudo bem, vamos levantar, vamos ver o que podemos fazer, vamos juntar esforços, né? E vamos correr atrás do prejuízo, porque a gente tem que resolver. Depois a gente senta, chora e limpa o que tem que fazer. Mas naquele momento, realmente, essa capacidade de reação é uma competência que as pessoas precisam hoje, de alguma forma, demonstrar. São muito utilizadas nas empresas e realmente as empresas estão buscando aí nos profissionais. Na minha empresa mesmo, a gente fez várias mudanças de pessoas, de cadeiras, né? Pessoas que eram de uma área, foram para uma área completamente diferente, porque a gente acreditou nessa competência. Então, não necessariamente a pessoa tinha uma experiência técnica para aquela nova função, mas ela tinha essa caixa de ferramentas ali. Então, isso foi bem importante. Então, é isso que a gente está buscando hoje. E como que funciona um programa para desenvolvimento de competências, né? Do que o profissional precisa? Você tem referência de material ou de filme, algo que possa ajudar o profissional, que às vezes vai ter que começar essa jornada sozinho? Eu penso muito que o primeiro passo do profissional é ele saber em que nível que ele está nesse sentido. Uma autoavaliação, existem hoje ferramentas de avaliação, né? Você procura na internet ou você busca o auxílio de um profissional para isso, até para saber quais são as tuas fortalezas e o que você realmente precisa desenvolver. Acho que esse é o primeiro passo, você se autoconhecer, né? Você ter um autoconhecimento. E a partir dali, buscar
esse desenvolvimento? Tem vários livros, né? Quando a gente fala de competências como liderança, se a gente fala, por exemplo, de feedback, tem vários livros. A Brené Brown escreve muita coisa sobre isso. Adoro. Indico sempre também o documentário, a palestra dela no Netflix também. Então, ela fala muito dessa questão de você realmente falar com empatia. A gente fala muito de liderança humanizada hoje, mas o que exatamente isso quer dizer, né? Então, essa questão do autoconhecimento, e daí você buscar ferramentas e ajuda profissional, enfim, para desenvolvê-las, não precisa ser necessariamente um trabalho de um profissional pago. Busque pessoas com que você se identifica, né? Busque uma mentoria com um conhecido, busque um coach de uma pessoa que você tem confiança. Procure por esse feedback, né? Acho que a melhor forma de você se desenvolver é você saber como é que você está se saindo, né? Busque alguém que você confia, busque esse feedback e a partir dali você consegue se desenvolver, né? Consegue construir uma jornada de desenvolvimento. Livros, como eu falei, tem a Brené, que eu gosto muito. É A Coragem de Ser Imperfeito. Isso. Algum outro dela que você indica? Tem alguns específicos de liderança. Sim. Né? Tem alguns mais de desenvolvimento pessoal e depende dali da tua posição, né? Eu gosto bastante do Patrick Lencioni, não sei se você conhece. Não conheço. Fala... O Patrick fala dos 5 comportamentos de uma equipe coesa, né? E ele é um consultor, um escritor americano, e ele fala muito da questão da vulnerabilidade, das pessoas terem também a coragem de, por exemplo, numa equipe de trabalho, se eu vejo que você se comprometeu com algo que você não está entregando, eu ter realmente a coragem de falar para você, olha, nosso projeto não está indo bem porque você não está fazendo o teu pedaço aí, a tua parte, né? Então, ele traz muito essa questão do trabalho em equipe e qual é a tua importância naquele sistema ali, né? Então, o Patrick traz muita coisa boa. Quem mais? Eu acho que são esses dois principais que eu gosto bastante. E hoje, no seu trabalho, você tem algum programa de desenvolvimento, de competência? Como que funciona? Conta aqui pra gente, na prática. Tá. Bem, pode abrir tudo, tá? Não, sem problema. A minha empresa é uma empresa global. Sim. Né? Então, nós temos algumas... E como que você foi para lá? Qual que é a sua história? Conta também. É muito interessante. Na época que nós nos conhecemos, né? Nosso início de carreira, nós trabalhávamos para uma empresa chamada Landsgear. Sim. Que era uma joint venture da Lands com a Inepar, uma das empresas do grupo Inepar. Na RH nossa, né? Na RH nossa. A gente ralava naquele tempo, né? Exatamente. Início de carreira, a gente ralava, era muita entrevista, muito processo. Você atendeu a Tritec Motors também, né? Atendi, depois eu trabalhei na própria Tritec. Sim, eu me lembro. E foi interessante porque, assim, na nossa época de nossa, né? Eu tenho um maior orgulho, tenho muito contato com as pessoas de lá ainda. Mas, assim, a gente fazia de tudo, né, Thaís? Nossa. A gente precisava tirar uma fotocópia, a gente fazia. Se precisava servir um café, a gente servia. Se precisasse para uma reunião com um grande cliente, a gente ia. Então, a gente já era muito multifacetada naquela época. Eu acho que isso deu pra gente uma boa experiência. E ritmo de trabalho, né? Muito. Porque a gente fazia recrutamento de volume. Exatamente. Eu lembro que na época nem tinha muito computador, né? Eu entrevistava, era uma linha de produção. Então, era meia hora que eu tinha. Então, eu entrevistava, durava uns 27 minutos. Daí, em 3 minutos, eu laudava, já passava para uma pessoa digitar o laudo e seguia, já encaminhava para a empresa o profissional. Lembro uma vez que chegou um profissional para entrevistar e a gente olhava a nível operacional a carteira, né? O homem não me tira a carteira da cueca. Chegou na minha mão morninha a carteira e eu tive que folhear.
É bom um Só dia que a eu gente tava escrever. tão envolvida, eu já gravei vídeo falando sobre isso. Eu tava tão envolvida que eu falei, dane-se, folhei do mesmo Olha, jeito. a gente vai escrever um livro com autor desconhecido um dia. Vai, é isso mesmo, E colocar isso, porque tem muita coisa, assim, divertida que a gente passou, né? Tem. Alguns perrengues, mas muita coisa divertida. A gente ria, né? A gente se divertia pra caramba. E aí, enfim, fiz o trabalho da nossa, passei por grandes empresas, aí saí da nossa, fui pra Tritec, passei pela Volkswagen, passei pelo HSBC. E o HSBC foi vendido no Brasil, né? Eu tive a oportunidade aí de receber alguns convites para permanecer no Bradesco nessa transição. Mas por algumas questões pessoais, eu decidi buscar uma nova oportunidade de mercado e a Landes me achou. Então, depois de todo esse tempo, né, eu voltei às minhas origens. Que loucura! Então, a ideia da minha ida é justamente para criar um RH mais estratégico, né? Buscar essa questão de DHO mais forte, porque a empresa estava também passando por um momento de renovação, né? Renovação e inovação, né? Então, hoje é uma empresa completamente diferente de, sei lá, 6, 7 anos atrás, em muitos aspectos, né? Então, voltando à questão da empresa global, nós seguimos algumas linhas de trabalho, né, vindas da nossa matriz que fica na Suíça. Então, para quem não conhece a Landis+Gyr, é uma empresa hoje que tem uma matriz América do Sul aqui, em Curitiba. Nós temos a matriz Américas nos Estados Unidos, né, numa cidade chamada Alpharetta, que fica na Geórgia, próxima de Atlanta, e a nossa matriz global na Suíça. Então, nós temos hoje um mapeamento de 20 competências, né, que são globais, que são soft skills, basicamente, né, mais competências comportamentais. E aqui nós fizemos uma análise do que o Brasil precisa. Dessas 20, é impossível querer avaliar uma pessoa em 20 competências diferentes. É muita coisa. Você acaba não saindo da primeira, né? Então, junto com o comitê diretivo, nós decidimos escolher dessas 20, 10, sendo que dessas 10, 5 nós agrupamos como sendo liderança, né? Então, não são todas as pessoas que eu avalio nessas 5 que se agruparam em liderança. Então, vamos dizer que nós temos 6 competências, tá? E essas competências são basicamente foco no cliente, conhecimento do negócio. Se alguém acha que só precisa conhecer o negócio quem vende o produto, tá muito errado, né? Então, RH precisa conhecer do negócio, finanças precisa conhecer do negócio, né? Auditoria precisa conhecer muito do negócio, né? E as competências de liderança, basicamente, é comunicação, construção de equipes, você ter equipes mais efetivas, né? E tudo mais. Então, a gente começou um trabalho de mapeamento dessas competências. Cada gestor teve que avaliar os seus funcionários nessas competências, além do que a gente chama de hard skills. Então, cada área definiu quais são os seus conhecimentos principais quando a gente fala de hard skills. Então, por exemplo, quando a gente fala de RH, eu preciso de alguém que conheça a folha de pagamento, né, de E-Social, não tem que fugir disso. Preciso de alguém que conheça de lei trabalhista. Ah, Rosana, mas você não conhece? Claro que eu conheço, mas, né, eu preciso de alguém mais especialista. Eu não estou no detalhe todos os dias, né? Preciso de alguém que conheça de recrutamento, que conheça de treinamento, enfim. Então, essas são as minhas hard skills quando a gente fala de recursos humanos. Aí, nós fazemos a avaliação das pessoas e em 3... níveis, digamos assim. Eu tenho uma pessoa que tem um conhecimento muito básico, ou porque ela não aprendeu, ou porque ela não tem necessidade de aprender, não é algo tão essencial para a função dela, neste momento, mas pode ser para o futuro dela, enquanto sucessão. Ah, eu quero assumir uma posição de liderança. Então, você vai ter que desenvolver algumas outras habilidades, né, que você não tem hoje. E a gente sabe, né, Thaís, que você não aprende nada da noite para o dia. Sim. Né? Um idioma, um soft skill, você não desenvolve da noite para o dia. A segunda classificação é o que a gente chama daquele nível intermediário. Ela tem o suficiente para fazer a função dela, né? Então, ela atende, está dentro dos requisitos, né, de atendimento. Então, hoje,
né, ela pode seguir a vida dela com aquilo. E eu tenho um nível que a gente chama de expert, que realmente é uma pessoa que é o meu modelo enquanto competência, né? Por exemplo, comunicação. Então, eu tenho uma pessoa lá que é expert em comunicação, né? Então, ela consegue influenciar outras pessoas, ela consegue negociar bem, ela consegue ser clara na sua transferência de informação e tudo mais. E a partir disso, eu faço o meu mapeamento de necessidades de treinamento, aquela famosa LNT. A gente não usa mais isso, mas acaba sendo, né, na raiz é isso. Aí eu começo a desenvolver e criar programas mais específicos de acordo com a necessidade desses grupos, né? Então, isso serve para eu avaliar como está, tirar uma fotografia de cada um naquele momento, né? Consigo avaliar se eu tenho internamente todas as competências que eu preciso para entregar o meu resultado do ano. Consigo ter uma ideia já de futuro, de longevidade do negócio. Então, assim, puxa vida, eu preciso mais gente com um perfil de liderança. Eu não tenho hoje. Como é que eu faço para daqui 5 anos renovar a minha liderança? Porque pessoas saem, pessoas mudam, pessoas não querem mais ficar. Eu preciso fazer minha sucessão. E eu não quero trazer de mercado, talvez. Eu quero aproveitar, né, a minha prata da casa, o meu ouro da casa, né? Então, isso serve para muitas outras atividades de desenvolvimento. Então, os meus programas de competência, de desenvolvimento de competência, é muito focado a partir desse mapeamento, né? Então, é por ali que a gente segue. E como que tem sido? Como que o programa tem mudado vidas de pessoa? Como que você tem avaliado, assim? A primeira vida que mudou foi do próprio gestor. Porque ele teve que aprender a fazer isso, né? A ter um olhar para o seu liderado, né? A gente vem de uma cultura, muitas empresas, de eu promover alguém porque eu gosto dele. Porque, você me ajuda muito, Thaís, né? Você quebra meu galho, você enquanto meu funcionário, né? Tá sempre ali, então eu gosto, eu tenho afinidade. Não necessariamente eu tô promovendo o mais competente. Então eu tô pensando em mim, não no negócio, né? A partir do momento que você começa a fazer um trabalho como esse, né? Você neutraliza, não totalmente, porque é impossível, né? Porque você acaba tendo uma certa tendência ali, mas neutraliza muito, né? Essa questão mais da afinidade, do emocional e tudo mais, né? Então, a primeira pessoa que mudou foi o gestor. Em perceber, porque não é um trabalho fácil, dá muito trabalho para eles, né? Eles não gostam muito toda vez que começa o trabalho, porque eles sabem que vai ser um trabalho intenso, mas eles entendem a necessidade e vem o sucesso, ou pelo menos a vantagem disso tudo, porque eles passam a conhecer também todos os funcionários, né? Porque a gente faz um grupo se fosse um colegiado. Então, todo o comitê diretivo, eu apresento a minha área, então todos os outros têm o poder, né, e aí voltando à questão da vulnerabilidade, que eu falei do Patrick Lencioni, é uma metodologia que a gente usa muito forte lá na Landes, que é eu ter a coragem de falar para o meu presidente, por exemplo, olha, eu não concordo com essa avaliação do seu funcionário. Eu acho que ele é mais ou ele é menos do que isso. Eu acho que ele já me deu exemplos como esse. Eu já tive uma conexão com ele que não foi assim como você está dizendo, né? E a partir daí eu começo a conhecer também todas as pessoas. Então, a vida do gestor mudou. Quando ele muda esse olhar, né? Esse olhar muda diariamente. Ele se preocupa mais em perceber o funcionário, ele se preocupa mais em estar desenvolvendo o funcionário, porque ele sabe que se aquele funcionário que não está indo bem hoje, e um ano depois ele continua não indo bem, talvez a culpa não seja do funcionário, né? A responsabilidade está na mão do gestor de fazer alguma coisa com aquilo. Então, olha, Rosana, meu funcionário, vamos construir um plano de desenvolvimento aqui para ele, né, para melhorar essa ou essa habilidade. Vamos mudá-lo de função. A gente fala muito da pessoa certa no lugar certo, né? Então,
vamos mudar. E isso é um mote que a gente tem dentro do Landes, é a pessoa certa no lugar certo, com as competências certas, né? Então, vamos mudá-lo de função. Talvez a área técnica não seja para ele, né? Talvez uma área de RH seja para ele, né? E talvez a Landes não seja o lugar dele. Talvez a cultura, o ambiente, não sei, talvez não seja. E eu acho que isso mudou muito o mindset do gestor. A gente está com esse trabalho, esse é o 2º ano que a gente está fazendo. Nós já começamos, o nosso ano fiscal termina em março, então as nossas avaliações acontecem em março. Então a gente começa esse trabalho na avaliação de meio do ano, que é novembro, né? Porque, como eu falei, é um trabalho intenso, de apresentações, de discussão. A gente apresenta vários, não todos, mas vários dos funcionários, né? Os diretores trazem os seus diretos para esses diretos falarem também das suas equipes. Então, é um plano de desenvolvimento para eles também, né? Então, isso ajuda muito nessa mudança de olhar de um gestor também mais humanizado e mais preocupado com a jornada de desenvolvimento profissional e, inclusive, de carreira do seu funcionário, da sua equipe. Perfeito. E falando nisso, como que tá o processo seletivo de vocês? Eu sei que vocês têm vaga, eu quero saber tudo, assim, o que vocês pedem, erros, acertos dos profissionais, o que o profissional tem que fazer para realmente impressionar e mostrar que deve fazer parte do time. Olha, Thaís, se você me fizesse essa pergunta há 1 ano e meio atrás, eu diria assim, olha, a gente tem 2 posições por ano. Sim. O nosso turnover é baixo, não é uma coisa que nos preocupava, enfim. De 1 ano e meio para cá, nós recebemos muitas vagas, não tanto pelo Negócio Brasil, mas globalmente falando. Então, nós temos hoje um custo, se a gente comparar com os Estados Unidos, por exemplo, né, onde a gente tem uma unidade, se você comparar o custo de contratação, de labor, que a gente chama, né, o Brasil é mais barato. Quando você compara com a Índia, talvez a gente tenha um pouco mais de produtividade, né? Nós temos um ambiente de saúde mais seguro, né, pelo menos na empresa que a gente está. Então, isso fez com que as pessoas nos enxergassem como uma oportunidade de aumentar o nosso quadro, né, através dessas posições aí que as pessoas são contratadas aqui, porém, prestando serviços para o pessoal lá de fora, né, para Landes, globalmente falando. Então, nós contratamos aí em torno de 140 pessoas no último ano. Nossa, para quem contratava 2 ou 3. Então, imagina, sim, né, se a gente não ficou de cabelo em pé, né, porque... Ainda mais com esse nível, né, de contratar profissional aqui do Brasil para atender demandas do exterior. Imagino que seja bem desafiante. Isso. Então, nós, claro, tive que reestruturar toda a equipe, e não só a questão da contratação, mas... A maioria das vagas é da área de software, que a Landes não era conhecida como uma indústria de tecnologia, era conhecida como uma indústria de manufatura. Verdade. Que é o nosso, né, na época que a gente trabalhava para eles, era assim, era manufatura, hardware, produto. E não, ela foi se movimentando nos últimos 5, 6 anos para soluções, para essa área de comunicação, software. E isso fez com que o nosso público, o maior número de posições hoje que a gente tem, já efetivas, já contratadas, é na área de pesquisa e desenvolvimento, porém, principalmente software, né? A gente tem a área de hardware, que cresceu também, mas software triplicou, né? Então, é um mundo novo pra gente, foi desafiador, foi muito desafiador. Entender essa geração, né, que eu tenho funcionários hoje na empresa que fizeram ano passado, estão fazendo esse ano 30 anos de empresa, né? Começaram muito jovens na empresa, claro, mas a questão assim, o pessoal que está chegando é um pessoal novo de carreira também, né? Muita gente jovem de idade, jovem de carreira. Da área de tecnologia? Da área de tecnologia, né? Então, nosso maior desafio foi mudar a nossa marca empregadora para esse foco em tecnologia.
né? Então, quando nós buscávamos nossos concorrentes de tecnologia, né, que não é necessariamente o nosso concorrente diário, as pessoas dizem, tá, mas quem são vocês? Nunca ouvi falar de vocês no meu campo de busca, sim, né? Não, sim. mas é isso, né? Então, isso mudou, a gente fez todo um trabalho com LinkedIn e tal, de reposicionar a marca Empregadora Landes para esse foco em tecnologia. E, claro, nós temos os desafios aí todos de gestão dessas equipes e tudo mais, né? Então, a gente tem outros desafios. Depois que eles entraram, né, a gente tem o desafio de mantê-los, né? Então, a gente tem buscado várias alternativas aí para isso. Então, foi um grande desafio. Agora, já estamos acalmando um pouquinho, né? A gente vai entrar num processo de acomodação para depois, talvez, né, a gente ainda ter mais um ciclo aí. Isso a gente tá avaliando. Mas, sim, foi um trabalhão. E vocês pedem o quê? Vídeo currículo? Como que vocês avaliam? Quais as etapas, assim, do processo? Depende de Porque posição. até esse profissional é um profissional difícil de contratar, né? Não dá para ter muito... O processo não pode ser cheio de etapas, assim, muito engessado. Senão você perde o profissional de tecnologia, né? Perde. E isso foi interessante, porque a gente sempre usou consultorias, as consultorias mais tradicionais, né? Os bancos de currículos de recolocação. Sempre buscamos as alternativas que, né, estamos acostumados, né? A gente que veio de recrutamento, né, conhece os caminhos, né? Quando a gente chegou para esse público, a gente falou, meu Deus, eu não sei mais nada. Como assim? Eu desaprendi tudo. E aí, de novo, a questão da capacidade de você se reinventar, reaprender e se adaptar rapidamente, né? Então, nós buscamos as consultorias especializadas nessas posições, né? Sabíamos que nós tínhamos que mexer, sim, na nossa marca empregadora, né? Então, a gente teve muito apoio dos gestores em fazer essas divulgações e divulgar matérias de tecnologia para as pessoas entenderem. Não, mas peraí, vocês fazem medidor de energia? Sim. Quem disse que vocês fazem algo além disso, né? Então, de buscar, de repostar, inclusive... matérias de clientes, né, que são as distribuidoras de energia. Então, a gente teve que mudar muito essa questão. Em termos do processo específico, a gente continua fazendo entrevista, né, para a parte de software, algumas posições exigem um teste mais técnico e tudo mais, né? Mas uma coisa nunca muda, Thaís. É como você trata o teu candidato. Né? Acho que a gente teve uma ótima escola para isso, né? Mas a questão é, você dá um retorno, né? De você tratar o candidato com respeito à carreira que ele está construindo, né? Então, dá um feedback, dá um retorno se o processo fechou ou não fechou, né? Então, e a própria experiência do funcionário, né? Quando ele passa de candidato a funcionário, de ter uma integração adequada, porque tem empresa que a gente sabe que o funcionário começa hoje, ele é jogado lá e se vira, né? Se vira nos 30. Bem-vindo ao mundo real, né? Então, a gente tem tido muito esse cuidado, né? Porque a gente entende isso como um processo de retenção do funcionário, desde o processo que ele entra como candidato, né? Então, assim, a gente não inovou muito nisso, né? Mas, sim, a gente precisou fazer um processo mais rápido, porque, às vezes, acontecia do funcionário aceitar a proposta hoje, e a gente fala assim, então tá, então a nossa folha de pagamento fecha tal dia, então você começa daqui 15 dias, ok? 15 dias o cara já tá em outro lugar. Profissional. Nossa, isso acelerou, então. Acelerou, deu um gás. Você não imagina. Não, pode começar amanhã. Pensando bem. Você tem como começar hoje? Hoje, passar aqui. Dá uma passadinha já traz sua carteira, pelo amor de Deus. Por favor, a gente retém aqui. Não, brincadeira. Mas, assim, tem essa velocidade, a gente não tinha ideia, assim. A gente viu hoje processos de posições executivas e tudo mais de outras empresas, de outros segmentos. Tá lá aberta a posição há 1 ano, 6 meses, vão cozinhando o candidato. E, assim, nessa área não tem como.
Não tem como. Não tem como Você não mesmo. consegue a história de, vamos manter aquecido o candidato. Não existe isso. E tem vaga em aberto lá ainda? Nós temos algumas posições em aberto. Uhum. A gente tem um turnover em software que é pequeno, mas existe, né? A gente tem uma concorrência aí ingrata, né? A questão do trabalho remoto. A Landes trabalha com um modelo híbrido, né? Tem algumas pessoas que trabalham remotamente, né? Que foram contratadas em outras cidades, inclusive. A gente abriu, e isso foi uma novidade para a Landes, da gente abrir o nosso território, né, para além de Curitiba. Isso faz com que as pessoas permaneçam trabalhando de casa. Mas a gente tem uma concorrência aí gigante, né, com empresas grandes ou empresas não tão grandes, mas que estão começando, né, que aí a gente sabe que oferecem o mundo. Então, a gente tem, sim, algumas posições em aberto e na área de software, algumas outras áreas mais técnicas, nós temos alguma coisa assim. E falando em entrevista, né? O que o profissional tem que fazer, realizar na entrevista para realmente impressionar o recrutador? Olha, Thaís, eu sei que tem muitas formas das pessoas aprenderem a participar de uma entrevista, por exemplo, né? Faça isso, faça aquilo, responda assim, responda assim. Eu lembro muito bem, na época da nossa. Sim. A Chrysler tinha feito um curso no Senai. A Chrysler, Renault, enfim, Volkswagen se juntaram para dar um curso técnico para as pessoas, porque não tinha pessoal preparado na época, né, 20 e poucos anos atrás, para trabalhar lá. E isso me marcou de uma forma. E eles tinham esse aprendizado lá, mas a pessoa levou tão à risca que daí eu conversando com ele era para uma posição de produção. Aí eu falei assim, como é que você se vê daqui 5 anos, né? Aquela histórica pergunta, né? E é engraçado que são as mesmas perguntas na entrevista que a gente fazia há 20 anos, Há 20 anos atrás, isso. E aí, ele falou assim, olha, dona, lá no curso me disseram que eu deveria falar que eu quero ser líder. Mas eu não quero ser líder. E aquilo soou tão engraçado, assim, pela espontaneidade dele, né? Então, assim, o importante claro que sempre as dicas são interessantes, né? Porque às vezes você não sabe, né? Como reagir. Então, é legal você ir mais preparado para você não ser pego pelo nervosismo, né? Você, de repente, não ter pensado naquela pergunta. É claro que é importante você se preparar. É claro que é importante você conversar com um profissional especializado, né? Para ele te ajudar e tal, num formato de uma mentoria, de um coaching. Super válido. Mas o mais importante é você ser espontâneo. Então, tomar cuidado com as questões das frases ou dos exemplos que a gente sabe que não são teus, né? Quando a gente faz uma entrevista por competência, a gente está muito mais preocupado no teu histórico do que na tua possibilidade de comportamento. Então, é muito mais fácil eu perguntar assim, me diga uma vez que você trabalhou em time, do que eu perguntar, você já trabalhou em time? Né? A pessoa vai dizer assim, claro que eu já trabalhei em time, né? Sim. Óbvio. Então me dá um exemplo. Não, mas eu tenho vários. Um exemplo. Sim. Então, essa questão de você trazer exemplos, e isso é importante no preparo da entrevista. Pense nas perguntas que podem ser feitas. A gente vai perguntar sobre teu trabalho em equipe, a gente vai perguntar sobre teus planos futuros, a gente vai vai perguntar sobre sua qualidade de trabalho, né? Funções mais de analistas, a gente quer avaliar a tua capacidade crítica, de análise, afinal de contas, é um analista, né? Tua capacidade de execução, a tua velocidade, né? O teu comprometimento. Então, pense em perguntas como essas, né? E construa essas respostas do teu jeitinho, com as orientações que você tem. Mas essa questão da espontaneidade, eu acho que é essencial, né? Então, a gente busca muito essa verdade,
né? Depois de alguns anos de experiência, né, a gente consegue captar isso daí. Porque o que acontece? Se você vende uma coisa que você não é, você não vai entregar depois. Você não vai entregar. Né? Se eu contrato esse menino, né, principalmente porque a gente estava buscando pessoas que potencialmente seriam líderes, o que eu faço com ele depois? Sim. Eu invisto nele e de repente, não, mas peraí, não era isso que eu queria. Mas na entrevista você me disse que queria. Sim. Mas me falaram que era para falar. Não, sim. Né? Então, assim, veja o que cabe para você, né? Veja o que realmente faz sentido para você. Acho que esse é o principal. Perfeito. A principal dica. E o que elimina um profissional? Não sei se você lembra de alguma entrevista recente ou de algo que aconteceu que, assim, tiro no pé, acabou com a entrevista. Thaís, às vezes é algum indício de que a pessoa tem alguma dificuldade de relacionamento. Uhum. E isso tudo... eu acho que, assim, tem alguns pontos que são inegociáveis. Valores, caráter, né? Que às vezes você capta ali, né? Você vê que a pessoa teve alguma coisa de compliance, tem alguma tendência a um assédio moral e tal, né? Se percebe ali alguma coisinha que pode ser esquisito, que você vai dar oportunidade para esse candidato se mostrar outras vezes, né? A gente aprendeu muito isso. Você não sempre busque dar mais oportunidades para o candidato se mostrar. Isso é justo com você enquanto recrutador e justo com ele enquanto candidato, né? Então, acho que isso são questões, assim, inegociáveis. Se você realmente tem alguma desconfiança, alguma tendência, tente outras formas de avaliar isso, mas se isso for, tá fora. Tem outras coisas que são até negociáveis. Por quê? Ou porque não são necessariamente pré-requisitos para a posição. Por exemplo, a pessoa não gosta de trabalhar em equipe, prefere trabalhar sozinha. Porém, ela vai trabalhar sozinha. Ok, tá bom. Cada um tem seu lugar, né? Agora, é essencial? Por que eu vou criar uma situação já difícil para todos, né? Então, não tem porquê. Agora, tem outras que a gente chama de desenvolvíveis, né? Sim. Então, por exemplo, eu preciso de uma pessoa com idioma. Ela não tem o idioma ainda perfeito, mas eu sei que todo o resto do conjunto da obra, né, é interessante para aquela posição. Estou com dificuldade e tal. Então, eu contrato a pessoa que está ali a 90% do meu perfil e eu invisto, né, e faço um acordo com ela desse compromisso, que ela também vai investir esse tempo dela para desenvolver o idioma, porque isso é necessário. Então, assim, fora os inegociáveis, todo o restante acho que é discutível, né? Agora, claro, uma boa apresentação, né? A pessoa conseguir se expor. Eu já tive situações que pessoas foram mal avaliadas, não porque elas não eram competentes, porque não conseguiam se expressar, ou porque ficavam nervosas, né? Aí, de novo, eu tento dar mais uma oportunidade num outro momento, de uma outra forma. Mas mesmo assim, acaba sendo uma situação que talvez a pessoa ainda não esteja pronta para aquele momento, né? Como é que eu vou colocá-la numa reunião, por exemplo, né? Para lá apresentar um projeto, né? Então, esse preparo, ele é importante. Muito de você estar confiante, né? A gente sabe que tem, às vezes, a pessoa está procurando há muito tempo uma vaga, sabe? Está fora do mercado há muito tempo e tal. E está ansiosa para isso, então, às vezes, acaba falando demais, né? Eu já teve muito... A gente faz, na TETARG, a gente faz entrevista simulada, Ótimo. Né? Porque o que acontece? Como você foi perfeita, não adianta eu treinar, massificar, né? Você deve responder isso, você deve responder aquilo. Cada um tem uma história, uma subjetividade e vai mostrar isso na entrevista. Então, a gente faz um processo de entrevista simulada, onde a gente entrevista o profissional, tudo filmado, e depois a gente vai fornecer o feedback, se necessário for, mediante ao discurso, a experiência, a história, a jornada daquele profissional, a gente ajuda ele a elaborar
as respostas onde fique mais evidente, né, o quão incrível ele é. E um dos erros que sempre acontece é que a gente começa a entrevista, a gente já faz uma pergunta que ela é meio aberta, exatamente para a gente investigar o raciocínio, o encadeamento de ideias. O que acontece? O profissional começa a disparar, ele dispara e ele tira o prazer da gente conduzir a entrevista, né? Então, e a gente tem trabalhado muito isso, que a capacidade de comunicação é aquilo que você fala, mas também muito daquilo que você consegue ouvir e discernir do cenário. E os profissionais não estão presentes para isso, né? Isso. Porque a gente fala muito, até aparece aquele profissional que é tímido, que travou na entrevista. Mas tem o outro lado que às vezes é até pior, que é o profissional que disparou a falar e não te deixa respirar, não te tira o prazer de entrevistá-lo. Então, isso pega muito mal num processo seletivo, né, Rosane? Isso é interessante, porque assim, a gente não... esse trabalho que vocês fazem é muito legal, porque se a pessoa não faz isso com a ajuda do profissional, ou mesmo em casa, né, com a ajuda de outra pessoa, sozinha, ela vai simular na entrevista real. E às vezes é a empresa da vida dela, né? Exatamente, e daí ela perde a oportunidade porque ela não ensaiou. Sim. Mas esse ensaiar não é criar em verdades. Então, por exemplo, quando você pergunta para alguém, né, numa simulação, você já trabalhou em equipe? E ela vai assim, meu Deus, e agora? Não sei, não lembro. Porque, gente, é claro, você tá nervosa, você tá ansiosa, vai te dar um branco. Não é a hora para você pensar nisso, né? Então, com certeza, se você já trabalhou esse conteúdo antes, você vai mais tranquilo, você vai respirar, é capaz de você lembrar de um novo exemplo na hora, sem problema nenhum. Filmar é muito legal também, porque é a história de que o corpo manda mensagens, o corpo fala. Então, às vezes, você tá falando uma coisa, você tá demonstrando outra, você fala que tá motivado, mas não tá, né? Então, isso ajuda muito. Essas simulações fazem a pessoa realmente construir o conteúdo, a melhor versão dela, para ela não ter que fazer isso na entrevista real. Então, isso ajuda muito. Muito. Estão de parabéns. Obrigada. Rô, e falando em termos de retenção, né? O que vocês têm feito? Como reter os profissionais? Existe uma fórmula? Não, Thaís, não. Porque é a velha história de que ninguém motiva ninguém e o que... né, me motiva, não é necessariamente o que te motiva. Então, você atender cada cliente internamente é muito difícil. Sim. Né? Mas a gente sabe que tem coisas que geram insatisfação, né? E fazem a pessoa olhar para a grama do vizinho. Então, questão salarial, apesar que a questão salarial sempre vai ser um índice de satisfação, insatisfação, porque nunca alguém vai dizer assim, nossa, ganho mais do que eu mereço. Não, Sim. Né? Sempre vai ser. Por mais que ele seja promovido hoje, a gente sabe que daqui a pouquinho isso também já vai gerar uma nova insatisfação. Então, a gente busca não... eu não tenho muitas aberturas, muitas condições de mexer muito em salário. O custo no Brasil é alto, né? De impostos e tudo mais. Então, hoje a gente tem remunerações variáveis que facilitam bastante. A questão dos benefícios também ajuda e tudo mais. É benefício flexível? A gente não trabalha com benefícios flexíveis, porque eu entendo que como nós somos uma empresa, hoje nós temos 300 e poucos funcionários, acaba sendo muito difícil a negociação de benefícios flexíveis, né? Empresas maiores sim têm essa condição e tal, mas a gente não tem. Agora, fatores que eu acho que influenciam muito na retenção. É a pessoa estar feliz com o que ela está fazendo, né? Então, aquilo que eu faço hoje ainda faz sentido para mim, ou encontrei aqui o que me venderam, né? Então, essa questão do match mesmo com a atividade que você faz, do tipo, eu tô aqui há 10 anos fazendo a mesma coisa, cansei, quero procurar outra coisa. Aí tem a questão da própria liderança, né? Aquela história de que eu não pedi demissão da empresa, eu pedi demissão do meu líder, né? E tem a questão do próprio ambiente, né? De ser um ambiente seguro, confiável, né? Satisfatório e tudo mais. A nossa última pesquisa de engajamento, que foi final de 2021,
a gente passou de 80% de favorabilidade para 90%. Nossa. Então, é um índice alto. É um dos índices mais altos do mundo da Landes. E eu acho que isso... Uau, parabéns! Não, foi uma surpresa muito grata pra gente. Nossa, assim. Muito, muito legal. Porque a gente fez bastante coisa. Mas justamente por ser uma empresa menor, né, as pessoas enxergam muitas coisas. Então, o que a gente tentou mostrar é assim, sim, a gente tem muita coisa para melhorar, mas também a gente tem muita coisa boa, né? Então, essa questão do clima organizacional, você manter, como eu falei, um ambiente de segurança de saúde, de segurança de que você pode errar, né? Que você não vai ser assediado, que você vai ter uma avaliação de performance justa, que você vai ser reconhecido e tudo mais, isso ajuda bastante, né? O próprio líder. Então, a gente foca muito nessa questão do ambiente, do líder e tudo. E se mesmo assim a pessoa quiser ir embora, ela vai embora, né? Não é... Às vezes ela precisa... Eu falo muito isso. Às vezes a pessoa precisa ir para outra empresa para reconhecer o que ela tinha aqui, né? Então, muitas pessoas que estão em começo de carreira, e eu acho que isso é uma dica aí para todo mundo, alguns problemas que você enxerga na sua empresa hoje existem em todas as empresas. Não é mérito da sua empresa. Tem outras empresas que não têm os mesmos, mas tem outros, né? Então, tomar cuidado com uma decisão precipitada de mudança, porque às vezes você, eu vou ganhar 30% a mais de salário. Perfeito, eu não posso te dar 30%. Mas tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Perceba se você vai ter isso lá também. Então, às vezes, eu já tive funcionários que voltaram depois de um tempo. A gente já recontratou alguns funcionários, né? Então, tem que avaliar. Tem coisas que eu não consigo cobrir, que eu não consigo realmente bancar. Então, a pessoa vai. E desejo todo o sucesso do mundo. Perfeito. Nossa, o tempo passou, voou aqui. Boa. Ô, Rosane, e o que você deixa assim de mensagem para quem está procurando um novo trabalho? Às vezes a pessoa está meio desanimada, né? Palavras finais. O que você deixa para finalizar esse episódio aqui? Olha, Thaís, eu acho que o mercado está reaquecendo, né? A gente está... Tudo bem, a gente tem um novo governo, a gente tem várias, né, mudanças que vêm por aí. Mas eu acredito que no comecinho do ano, talvez as empresas se sintam um pouco mais... não se movimentando tanto, né, para avaliar até como é que vai ser a questão de economia, mas tenho certeza que a partir disso elas começam a se reaquecer, porque os negócios estão aí, né, independente disso. Não desistam, né, porque eu tenho certeza que tem lugar para todo mundo. Talvez você pensar... Às vezes a pessoa foca tudo muito numa única posição. Eu quero ser um analista sênior de alguma coisa. Buscar um plano B, um plano C. O que mais que eu posso fazer? Porque às vezes você focar muito numa coisa, você começa a não perceber o mundo de oportunidades que você tem em volta, né? Estude. Estude muito, né? Não perca o ritmo de você estar sempre aprendendo. Não precisa necessariamente ser um banco de universidade, um banco de pós-graduação, um banco de escola de idiomas. Mas estude, leia, né? Se mantenha sempre atualizado. Então, essa questão de eu tô em casa, não consegui alguma coisa, mas tô, né? E acione a sua rede, né? O seu network. Sua rede de contatos, esteja sempre, quem não é visto não é lembrado, né? Acho que vocês devem bater bastante nesse ponto, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Eu mandei o currículo para a pessoa de RH lá da empresa, ela nem me deu notícias. A gente recebe inúmeros currículos o tempo todo, né? Seja de consultoria, seja... Eu não costumo responder, porque se eu fizer isso, eu não faço outra coisa. Insista. No momento que talvez caia no meu e-mail, é justamente quando a gente está precisando de você. Então... insista nesses contatos, né? Mas vai ficar chato. É o nosso trabalho, né? Então, acho que essa questão da rede de contatos,
do estudo e você avaliar outras possibilidades além do que você está procurando nesse momento, né? Quais são as minhas outras competências, eu acho que vale muito a pena. Perfeito, fechou. Gratidão por você ter vindo até aqui, foi ótimo. Gratidão a você que esteve aqui conosco, espero que você tenha gostado. Lembra de compartilhar, marcar pessoas, encaminha esse material, vai ajudar muita gente, você não tem ideia. E ajuda a gente também a crescer e a continuar trazendo conteúdo de primeira para você. Um beijo e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.